E gravando no Audacity agora. E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E eu sou o Ricardo Gamer Januário e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial em homenagem ao Dia da Luta da Pessoa com Deficiência. Nós vamos fazer uma lista com personagens e personalidades que são portadoras de alguma deficiência. Para falar sobre esse assunto comigo, eu conto com a presença do convidado especial do dia, que é o Giliard. E aí, Gili, beleza? Fala Ricardo, fala pessoal, tudo certo comigo? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. E eu sempre acho importante, Ricardo, que nas diferentes obras, sejam jogos, filmes, séries, as pessoas sejam representadas. Então ter esses personagens, pessoas, atores, eu acho que ajuda muito e estimula, sabe, como uma forma, um caminho que a pessoa pode, seguir adiante e vendo ali uma outra pessoa semelhante ou com alguma condição, e ela teve sucesso e de que os seres humanos, mesmo com dificuldades, ainda podem fazer coisas incríveis, igual alguns aqui dessas pessoas e personagens aqui especiais que a gente preparou. Legal, eu também concordo. É muito importante essa questão da representatividade, né? Porque hoje nós vamos falar sobre pessoas que possuam alguma deficiência física ou é, de outras naturezas, né? Intelectual, talvez. Mas é, hoje a gente vai poder falar sobre isso, mas antes a falta de representatividade estava até mesmo no papel que as pessoas recebiam, né? Por exemplo, a mulher era sempre a mocinha indefesa que só servia ali de pretexto para os homens sequestrarem, lutarem, atirarem e tal. E isso com o tempo foi mudando. Hoje temos o filme da Mulher Maravilha, que é maravilhoso, com uma mulher maravilhosa, da maravilha, sendo a protagonista, né? Então, tivemos essa evolução e não ficou só nisso. Temos também pessoas com portadoras de deficiência que também têm protagonismo ou algum destaque maior nos jogos. Elas não são tratadas assim como pessoas secundárias, como personagens secundários que não podem ter uma história mais desenvolvida. Hoje, felizmente, começamos a ter isso também. E começando falando dos jogos, vamos falar aqui três personagens de jogos portadores de deficiência. O primeiro deles é o Snake, mas não é qualquer Snake, né? Sim, é o Venom Snake, né. Eu acho que com o lançamento do jogo Metal Gear Solid The Phantom Pain, ele já faz alguns anos, então já vou entregar um pouco da história, né. Que esse Snake, ele não é o Big Boss, o famoso Big Boss e etcétera. Ele era um médico que trabalhava para o Big Boss e ele era altamente leal. E aí numa missão de resgate, ocorre uma explosão no helicóptero e ele salta na frente salvando o Big Boss. E isso resulta que esse personagem que a gente cria, esse médico, ele fica com 108 fragmentos da explosão espalhado pelo corpo, e ele teve o braço esquerdo amputado alguns centímetros acima do pulso. Então a maioria dos estilhaços do corpo dele foi retirado e alguns acabaram permanecendo, que aí tem uma parte que ele tem o chifre, que parece que ele tem um chifre na cabeça e alguns pelo corpo. Então ele tem no jogo The Phantom Pain mostra o desenvolvimento desse personagem, e aí depois acaba descobrindo que ele não é o Big Boss, mas ele é considerado, ele ficou tão bom, tão eficiente e tão, vamos dizer assim, militarmente um incrível soldado que ele atinge esse grau também. Então, ele é um personagem que acabou perdendo uma parte do braço, mas ainda assim demonstra, né, nas missões que ele faz, um alto grau de inteligência, expertise e ele conclui elas excepcionalmente bem.
Ah, muito bacana. Então, ó, o pessoal que nem eu, quando falei com você, eu achava que ele fosse, né, o outro carinha lá, o Big Boss. Então agora a gente já sabe que ele não é o Big Boss. Então tá aí o Venom Snake do Metal Gear, The Phantom Pain. E eu vou citar uma personagem de um jogo brasileiro. Vou citar a Vanessa, do jogo Sur, Terror em Cadeira de Rodas, ou Sur, Welshire Horror, que é o remake em 3D que os desenvolvedores estão criando. Inclusive, se você não conhece Sur, recomendo que vocês assistam o vídeo que nós postamos aqui, ó, da BGS, lá no nosso outro canal, no The Geek News, onde entrevistamos os desenvolvedores do jogo. Mas, voltando aqui, do que se trata o Sur, né? O próprio nome já diz, terror em cadeira, sobre cadeira de rodas, em cadeira de rodas. Então a gente controla a Vanessa, que é uma jovem que é cadeirante. Então ela estava no hospital, o hospital chamado Uroco, e esse hospital começou a ser tomado por criaturas horripilantes, horrendas assim, sabe? E ela tá tendo que sobreviver a essas criaturas, descobrir o que que tá acontecendo, encontrar ajuda e sair do hospital. Então, você vai ter que sair procurando por recursos, o básico de um jogo de sobrevivência e de terror, né? Equipamentos curativos, armas, formas de se defender, enquanto encontra algum médico, algum paciente sobrevivente, que você vai coletando os fragmentos da história deles para poder descobrir o que que está acontecendo e como que você vai fazer para sair desse hospital. Então, é um jogo brasileiro, ele é em 2D, é um jogo bacana, bonito, e ele está recebendo um remake em 3D, que os desenvolvedores nos falaram. Então, Vanessa, uma cadeirante protagonista de um jogo BR. E sendo que às vezes é difícil até mesmo para um cadeirante andar pelas calçadas do nosso país, né? Mas os desenvolvedores tiveram essa sensibilidade e criaram um jogo onde você controla uma pessoa cadeirante. Muito bacana o jogo. Acho que vale muito a pena. Tem mais algum Sim, aí, aí Gili? tenho, mas essa inclusão, né, dessa personagem especial nesse universo, assim, demonstra que dá para se trazer, conteúdos mostrando, assim, a realidade de diferentes que as diferentes pessoas têm, né, trazendo aí uma ideia de como poderia ser um cadeirante enfrentando esses obstáculos com esses monstros, então acho isso incrivelmente interessante e bem, um toque especial, assim, dos desenvolvedores, que vale a pena Exato. muito mesmo. E é meio difícil até de imaginar, né? Qual que deve ser o desafio maior? Passar pelas calçadas das nossas cidades ou passar por todo esse terror dentro de um hospital? Porque as duas situações são de extrema dificuldade que só quem realmente é portador de alguma deficiência, de alguma necessidade especial, consegue traduzir. Porque a gente, o máximo que a gente tem que fazer de vez em quando é desviar da calçada, esticar um pouco mais a perna ali para poder subir um degrau mais alto numa calçada, passar num buraco. Essas pessoas, infelizmente, elas estão sendo privadas desse direito de ir e vir como nós, porque elas não têm essa mesma facilidade. Então, tem que ter muita sensibilidade para poder desenvolver um jogo com uma temática dessa. Sim, sem sombra de dúvidas. E aqui trazendo, já um jogo relativamente famoso, né, de uma personagem famosa, que é o Hellblade, que tem a personagem principal, a Senua. E a protagonista, a Senua, ela apresenta um quadro de psicose. E isso demandou da equipe criadora do jogo muita pesquisa para poder retratar esse universo que a personagem acaba tendo de enfrentar, na história sendo contada. Então, tem essa parte que a partir do momento que a condição mental dela, né, a faz perder o toque com a realidade, né, ela, eh, vivencia os momentos de forma diferente. Então, assim, é uma ideia que eu achei incrivelmente interessante e nos 2 jogos que
ela aparece, mostra um pouco desse quadro de psicose, essa condição, assim, de como pode ser difícil, eh, vi tentar viver ali, sabe. Nem chega perto muito, assim, de como é a realidade, mas mostra ali um pequeno toque de como vai ser essa questão, sabe. Então, é um jogo bem interessante, assim, e tiveram uma sensibilidade muito grande em abordar isso, e eu recomendo muito também aí o Hellblade, os 2 jogos, com a personagem Senua, sem sombra de dúvidas, retrata um pouco da realidade de quem tem o quadro de psicose. Bem bacana. Eu sei que são dois jogões maravilhosos, tem ótimas notas, ótimas avaliações. Nós citamos o Hellblade Senua Sacrifice num podcast lá há muito tempo atrás, nas recomendações para o final de semana. Foi a Grazi que citou esse jogo. E eu não joguei até hoje. Mesmo que tá lá no Game Pass os dois de graça, não deu tempo. Mas muito em breve irei jogar, tá bom? Então tá aí sendo também uma personagem representando muito bem aqui no mundo dos games. E eu vou citar algumas menções honrosas aqui, porque a nossa lista tá muito longa, então a gente vai ter que abreviar alguns. Então nós pegamos os que já são talvez personagens mais figurões em listas de outros canais, de outras pessoas mais populares, assim, do mais mainstream, e acabamos citando aqui para vocês terem as referências. Temos aqui Barret, Jax, Nero e Kenshi. Barret do Final Fantasy VII, Jax do Mortal Kombat, Ambo e Nero do Devil May Cry. Ambos têm amputação de pelo menos um ou dos dois braços, no caso do Jax. O Barret e o Nero de um só. E o Gili vai citar aqui o Kenshi do Mortal Kombat. Sim, que ele é um telepata cego, né, que a história dele aí tem que ir um pouco mais atrás, né, mas ele nessa busca dele pela espada, ele acaba ficando cego. Então, você ter um personagem assim, tentando demonstrar um pouco, né, não demonstra tão bem, mas apenas insere ali um personagem cego no jogo, já acho, interessante de citar assim, e de demonstrar um pouco do Kenshi ali na história, do Mortal Kombat, que é uma série muito famosa aí, sem sombra de dúvidas. Bacana. Então vamos pular agora da seção dos games. Vamos para a seção dos filmes e séries. Então, personagens do cinema, da TV, dos filmes, das séries. Quer começar, Gili? Isso, eu vou começar então, Ricardo. E tem o Matt Murdock, que é o Demolidor. Aqui eu nem sei, Ricardo, você acha que eu devo falar do filme ou é melhor da série que estava na Netflix e aí foi pra Disney? Porque o filme falam que não é Vamos, muito bom, né? vamos falar. Só para detalhe, né? O filme não é o Homem-Aranha sem volta para casa, tá? Houve um filme exclusivo do Demolidor lá nos anos 2000. Também teve Electra, outras coisas assim, mas eu acho que isso daí é só um delírio coletivo. Mas teve a série da Netflix que foi muito boa. Sim, a série da Netflix, né, que acabou migrando depois com o fim do contrato, assim, é uma série espetacular de um personagem incrível, que é o Matt Murdock, o Demolidor, que ele após perder a visão em um acidente de trânsito quando tinha apenas 9 anos, ele acaba desenvolvendo outros sentidos por conta do líquido radioativo que cai em seus olhos. E ele passa a detectar as pessoas próximas apenas pela respiração ou batimento cardíaco, além de saber se elas estão dizendo a verdade ou não. Então, mostra um personagem com incrível habilidade e que acaba não enxergando, mas ainda assim ele leva uma vida, combatendo crime, como é muito retratado na Netflix, e ele acaba sendo advogado também, então tem essa vida igual a do Bruce Wayne, né, 2 vidas ali. Então ele é um personagem incrível de uma série, assim, maravilhosa, que infelizmente não tá no Netflix, mas tá lá na Disney Plus pra poder conferir.
Isso aí. E inclusive, você falou que parece, lembra o Bruce Wayne, inclusive, na minha opinião, ali a máscara dele também lembra um pouquinho a do Batman, porque ele fica com a boca de fora, né? Então, acho isso também uma familiaridade. Aham, sim. E agora eu vou citar aqui um filme talvez um pouquinho menos conhecido do pessoal, assim, que é Os Intocáveis, onde nós temos o personagem, o Felipe Pozzo di Borgo, que é italiano, né? O filme, ele retrata uma história real que era o Felipe sofreu um acidente de parapente em 1993. Ele era um empresário muito rico lá mesmo, da Itália, se eu não me engano, mas era da Europa ali. Trabalhava muito e se tornou tetraplégico devido a esse acidente. E aí a história dele foi adaptada para esse filme, Os Intocáveis, onde ele mostrava um pouco sobre a amizade que ele desenvolveu com o seu cuidador. E assim, tem vários estudos sobre a história deles, sobre o roteiro do filme, sobre o filme principalmente, que romantizou um pouco mais, falando sobre duas pessoas que tinham as suas dificuldades de se integrar à sociedade, tanto o Felipe por ser tetraplégico, quanto o seu cuidador, que eu não lembro o nome agora, por questões de cultura, conhecimento, educação, essas coisas todas. E até, se eu não me engano, pela questão do próprio racismo também. Então, eles acabavam um apoiando ao outro e eles conseguiram se dar bem. Eram dois universos completamente diferentes e que um apoiou ao outro e eles conseguiram ter uma adaptação melhor para a vida deles. E o Philip da vida real, ele acabou falecendo com 72 anos de idade ali no ano passado, em 2023. Então, Os Intocáveis é um filme que muita gente não assistiu, mas vale a pena assistir, principalmente por essa história de dos dois, de integração ali, as interações entre eles são muito interessantes, porque o Felipe ele estava muito amargurado e é interessante ver o desenvolvimento dos personagens. É uma história muito bacana. Eu gostei bastante. E olha que eu não sou de gostar bastante, assim, de qualquer filme, né? Mas esse teve uma história bem gostosinha, assim. E uma evolução muito boa de personagens. Giri, quer falar alguma coisa? Sim, o filme em si, pelo trailer ali, ele já demonstra uma ideia do que se vai apresentar ali, então com certeza vale a pena dar uma conferida. E agora eu trago um outro personagem aqui de de filmes também, que ganhou até o Oscar. Eu trago aqui o Coringa do Joaquin Phoenix, que neste, universo desse filme, né, o Coringa, personagem do Phoenix, o Arthur Fleck, ele sofre de um transtorno denominado transtorno da expressão emocional involuntária. A sigla em inglês é IEED. Esse transtorno tem como principal característica, no caso do Coringa, a falta de controle sobre o próprio riso, não sendo ele condizente com a emoção que ele está sentindo. Então tem ali algumas cenas que, vamos dizer assim, que dar risada não seria o, vamos dizer assim, a etiqueta para o momento e ele acaba, Rindo passando ali um pouco de involuntariamente, né? passando ali um evento muito embaraçoso, né, ali, daquela parte da etiqueta, aquela coisa, então ele acaba tendo essa questão que afeta muito a vida dele também. Então, é um personagem, assim, o filme inteiro do Coringa é um drama, pra mim é um drama, assim, espetacular, mostrando ali as dificuldades,
e todo aquele universo que ele está passando, então e vai vir aí o segundo, espero que continue com a excelente qualidade aí que teve o primeiro, que teve o prêmio para melhor ator por Joaquin Phoenix. Então mostra essa realidade do Arthur Fleck ali, com esse transtorno da expressão emocional involuntária. É muito bacana. Eu fiquei morrendo de dó dele, né? Na cena do ônibus, principalmente. Mas faz parte para que ele chegue onde tem que chegar. E vou citar aqui algumas menções honrosas, tá? Aqui dos cinemas e séries, teve muitas. Então, ó. Talvez a referência mais famosa de todos aqui, o Professor Xavier dos X-Men, que é também um cadeirante. O Sean Murphy, do Good Doctor, ele sofre de autismo e savantismo, tá? Além disso, temos Victor Stone, que é o ciborgue lá da DC. Temos o Alex Murphy do Robocop, que também se torna ali um ciborgue, teve outros problemas. E quer citar mais alguma coisa, Gili? Tem aqui foi lembrado para mim aqui pela Carla, sobre o American Horror History Freak Show, que é uma temporada onde mostra, pessoas que têm, deficiências ou condições que não é tido como, entre muitas aspas, naquele universo lá, década de 50, que não é tido como normal, e essas pessoas são usadas como atrações, sabe, para as pessoas pagar para ver aberrações no circo ou outros, entre aspas, espetáculos, né, da época. Então ali mostra, a forma que essas pessoas eram maltratadas e o aquela parte, né, que sabe aquela parte ruim que a humanidade está tentando melhorar, mas um pouco difícil, igual já foi citado com a questão de respeito com calçadas e várias outras questões aí, então mostra um pouco dessa ideia estranha que se tinha lá no passado com esse freak show, sendo que são pessoas que têm condições ali e eram maltratadas por isso, sabe, uma ideia muito, que pode incomodar um pouco, vendo aquelas pessoas a forma que é tratada, então, assim, acho um importante citar isso, né, que mostra um pouco da realidade que teve lá no passado Sim. da humanidade aí. Mas eu lembro que repercutiu muito essa temporada assim que eles fizeram, porque realmente era a objetificação e a espetacularização das pessoas com deficiência. Então, assim, às vezes não precisava nem ser uma deficiência física mesmo. Era, sabe, que nem vocês que são mais velhos, talvez já devem ter visto é, a questão de hormônio, que então aí era o homem muito barbudo, a mulher que tinha pelos, sabe? Então, essas questões no passado elas eram muito espetacularizadas porque essas pessoas elas eram marginalizadas perante a sociedade que tinha naquela época. Então elas tinham menos oportunidades, elas às vezes não eram aceitas em locais de convivência social e elas eram tratadas mesmo como aberrações. E infelizmente isso não faz tanto tempo, é há menos de 100 anos atrás as pessoas tinham essa mentalidade. Então, felizmente hoje a realidade está mostrando o quanto que a humanidade já foi errada, continua em alguns aspectos, mas tem melhorado em outros. E hoje em dia a diversidade está deixando de ser tida como algo errado, uma coisa aberradora assim, e está se tornando algo apenas mais uma situação diferente para a gente conhecer e conviver, porque a gente costuma ter medo e espetacularizar aquilo que é desconhecido. Quando a gente entende a situação, a gente já passa a
entender e aceitar aquilo. Como, por exemplo, antigamente acreditavam-se que os relâmpagos, os trovões eram os deuses brigando no Olimpo e tal. E na verdade é só alívio de carga magnética de nuvem, né? Então, nada como conhecimento para ir eliminando crenças é, burras, né? Assim, não crenças burras, mas é, o desconhecimento. Então, a informação acaba com a ignorância e acaba também com o sofrimento de algumas pessoas. Mas agora vamos para casos de pessoas com deficiência na vida real. E eu vou começar citando uma brasileira que ela é inclusive ativista, ela é ícone brasileiro na luta das pessoas com deficiência, que é a Isa Matos. A Isadora Matos, que ela é uma atriz brasileira e ela tem síndrome de Down. E é bacana porque assim, a Isa, ela é a primeira modelo com síndrome de Down na cidade que ela mora. E ela foi protagonista de um clipe Dias Mulheres Virão. E ela sempre fala que se inspira muito na mãe. Porque a mãe da Isa, logo quando a Isa nasceu e foi diagnosticada com síndrome de Down em 1999, a mãe da Isa já começou o seu ativismo buscando junto dos órgãos públicos, sabe? Buscar ajuda para quê? Para que a filha pudesse frequentar a escola, para poder garantir os direitos básicos da filha dela, porque hoje em dia a gente vê que tem algumas escolas que oferecem até acompanhante para as crianças que têm alguma necessidade especial. Mas infelizmente essa não é a realidade em todas as escolas do Brasil. Então a mãe da Isa, ela, quando descobriu que a filha tinha síndrome de Down, ela já foi atrás dos direitos e hoje ela e a filha, a Isa, são ativistas, elas são brasileiras, elas fazem campanhas nas redes sociais, elas divulgam os direitos da pessoa com deficiência para que mães e crianças, filhos que tenham alguma deficiência tenham uma fonte para buscar informação, para conhecer os seus direitos, para saber por onde começar. Porque por mais que hoje tenha internet, que possa parecer simples, que existam as leis, existe uma diferença entre existir uma lei e ela ser cumprida. E às vezes, para que uma lei seja cumprida, é necessário que as pessoas vão atrás, porque a fiscalização não dá conta. E é isso. A Isa, ela é ativista pela causa das pessoas com síndrome de Down, é influencer e ela tem milhares de seguidores no Instagram. Então ela tem uma rotina bonitinha que ela vai de manhã, ela mostra a rotina de estudos, ela mostra os recebidos, as roupas. E então a mãe dela é a mãe e a assessora. Então elas fazem esse trabalho aí, mostrando que deficiência não é impeditivo para você também ter o sonho de seguir uma carreira como influencer. E aí, Gili? Sim, isso aí é importante, a citação aqui de pessoas reais, né, sem sombra de dúvidas, mostrando aí o dia a dia e que não houve um impedimento, que simplesmente é capaz também de trilhar o caminho. E aqui eu vou citar um muito famoso, que não sei se ele tá famoso ainda hoje, Ricardo, acho que sim ainda, né, mas vou citar aqui o Superman, o Christopher Reeve, que em 27 de maio de 95 ele ficou tetraplégico após sofrer um acidente de cavalo durante uma competição. E aí ele acabou passando a usar uma cadeira de rodas para se mover e um ventilador portátil para respirar. Ele se tornou um líder, e ativista na busca de uma cura para lesões na medula espinhal e bem como um defensor dos direitos e cuidados das pessoas com deficiência. E ele
continuou a carreira no cinema, na frente e atrás das câmeras. E este ano, no dia 17 de outubro, no cinema, vai ter Superman: A História de Christopher Reeve, que possivelmente vale muito a pena conferir e se emocionar com a história de vida do Christopher, que ajudou muito na evolução dos tratamentos e a respeito da questão da medula espinhal, dessas lesões. Então, assim, ele foi muito importante para os cuidados das pessoas com deficiência. Assim, ele mudou muito o panorama que se tinha e ajudando muita gente até hoje, mesmo depois dele já ter falecido, ele continua ainda, o legado que ele deixou para a humanidade é incrivelmente importante e especial, sem sombra de dúvidas. Muito bacana, né? O Superman que teve que ser super até mesmo fora das câmeras. E muito bacana, Christopher Reeve. Acho que foi o primeiro Superman que eu assisti quando eu ainda era criança, foi com ele. E agora eu vou citar aqui mais um personagem brasileiro. Esse daqui algumas pessoas devem já ter visto e só não sabiam o nome, talvez. Que é o Maestro João Carlos Martins. O Maestro João Carlos Martins, ele tem distonia focal, que é uma doença rara na qual, no caso dele, ele sofre desde a juventude e prejudica o movimento de suas mãos, mas a distonia ela pode afetar outras partes do corpo também. Então, vocês já devem ter visto aquele maestro que em algumas ocasiões ele dava entrevista com as mãos trêmulas. Então, esse é o nosso personagem, nossa pessoa, né? Ele já realizou dezenas de cirurgias e recentemente ele recebeu uma luva biônica desenvolvida com o objetivo de tentar ajudá-lo a voltar a tocar piano, por causa que ele era maestro, mas ele também era pianista. Então ele é um musicista, né? Ele toca outros instrumentos. É, No caso do maestro, como eu disse, a distonia focal, ela é um distúrbio de movimento que faz com que os músculos das mãos dele se contraiam e atualmente não existe cura. Por isso que ele passou por tantas cirurgias, mas ele sempre se emociona que o sonho dele era voltar a tocar piano. E aparentemente com essa nova luva, ele vai conseguir. Torçamos para que consiga e estamos aguardando aí melhoras pro maestro. É isso aí. E aqui aproveitando a esteira de relacionada à música, tem que citar um muito famoso também, que é o Ludovic van Beethoven, famoso Beethoven, o incrível e habilidoso compositor que, de acordo com alguns estudos aqui que fizeram e que eu peguei as informações, ele tinha intoxicação por chumbo. E aí que isso pode ter contribuído para os males que ele enfrentou ao longo da vida, que incluía a surdez, de acordo com essa nova pesquisa. Então, a deficiência auditiva não era uma desvantagem para ele, pois foi demonstrado que algumas das obras mais importantes e impactantes foram compostas quando ele estava parcial ou totalmente surdo. Então, assim, é provável que ele nunca tenha ouvido uma única nota da obra-prima dele, a Sinfonia número 9, mas ele criou ela estando parcialmente ou totalmente surdo. Então, assim, demonstra a habilidade dele em compor e, assim, não foi um impeditivo para ele, ele realizando aí composições que até hoje tem shows e espetáculos que, os pianistas vão lá e reproduz aquela incrível obra de arte que o Beethoven deixou aí pra gente, o legado para a humanidade. Muito bacana, né? A história de Beethoven realmente ela acaba intrigando os músicos sempre pela qualidade, né? É difícil até de alguns musicistas atuais atingirem
à perfeição, como aconteceu no caso dele. Mas é muito bacana mesmo. Então, pessoal, esses daqui foram os nossos quatro personagens reais. E eu vou citar aqui algumas menções honrosas que nós temos. Nós temos Stephen Hawking, quer comentar, Gilly? Ele é muito famoso, acho que, várias vezes aí visitando as páginas da internet, falava aí das pesquisas dele, das opiniões, né, ele teve até uma opinião que falou que o ser humano ele precisa sair do planeta Terra e mudar, porque senão a humanidade já está condenada, então ele demonstrou, assim, profundo conhecimento, ele é foi uma pessoa incrível na área dele, assim, com vários estudos, opiniões um tanto quanto polêmicas, como essa que eu citei, mas assim, uma pessoa altamente inteligente e capaz, sem sombra de dúvidas. E a outra citação, menção honrosa que nós temos aqui, é a Susan Boyle. Para quem não lembra, é a cantora escocesa que se tornou célebre por participar do programa lá, o Britain's Got a Talent, que é tipo um American's Got a Talent, sabe? E um The Voice, alguma coisa assim, que a pessoa vai lá pra cantar, pra mostrar o talento. E aí ela ficou famosa lá, porque ela também tinha síndrome de Asperger e ela participou e teve uma participação longa. Ela chegou muito longe. Eu não lembro se ela chegou a ser campeã, mas eu acho que não. Acho que ela ficou em terceiro lugar. E ela era um fenômeno. Se tornou um fenômeno tão grande que ela ficou famosa aqui no Brasil. Os jornais davam notícia. Então era meio que assim. No domingo tinha o The Voice lá da Inglaterra, da Grã-Bretanha. E aí na segunda-feira a gente via nos jornais daqui do Brasil o povo comentando: ai, Susan Boyle avançou no festival do show de calouros lá do país dela. Então, muito bacana que realmente ela cantou muito bem, encantou o mundo e mostrou que às vezes muitas pessoas com alguma deficiência só não demonstram mais dos seus talentos e das suas habilidades por falta de oportunidade, às vezes por insegurança também, porque as pessoas sabem como que os outros reagem ao que é diferente, né? Muitas vezes reagem com reprovações, com ironias, com piadinhas sem graças que se tornam ofensas. E a Susan simplesmente tinha o sonho de cantar, foi lá, cantou e encantou e é famosíssima até hoje. A Susan ela teve assim um uma mídia muito grande, demonstrando o grande talento que ela tinha. Eu lembro que foi exatamente isso que você citou, Ricardo, que tinham várias notícias, matérias falando o nome dela e a respeito dela, dos feitos, mostrando que o talento imenso que ela tinha. Então foi bonito de acompanhar, incrivelmente, prazeroso de ver, ah, um programa um pouco distante, assim, né, de outro país, mas mostrando a repercussão do talento dela e da grande capacidade que ela tinha e demonstrou para todo mundo aí, com a sua bela voz encantando as pessoas. Então, eu acho que é por aqui que terminamos esse nosso episódio. Quer comentar mais alguma coisa, Gili? Quero, comentar aí que toda a inclusão que está sendo feita aí, ah, toda essa parte relacionada de personagens, seja nos jogos, seja nos filmes, sejam nas séries, mas mais importante de ter esses personagens, que isso ajuda e muito, é também a defender e garantir os direitos e o cuidado das pessoas com deficiência, para a inclusão ser total delas na sociedade.
Isso é o mais importante, além dos personagens, sem sombra de dúvidas, mas essas coisas reais que as ajudas, o entendimento, a informação, para simplesmente, as pessoas poderem ter acesso à informação e entender as necessidades que cada pessoa pode precisar dependendo da sua deficiência. Então, os cuidados devem ser mostrados, demonstrados e o entendimento chegar para que a gente possa sempre evoluir como sociedade aí e melhorando a vida de todo mundo. Afinal, somos todos seres humanos e todos temos sonhos e desejos a tentar realizar aí na nossa caminhada na vida. Então eu vou encerrando aqui. Obrigado aí, Ricardo. Obrigado aí, pessoal. Abraço a todos vocês aí. Valeu, Gili, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Temos que entender que o diferente nem sempre é errado, que o diferente nem sempre é pior, que muitas vezes é apenas ignorância, falta de conhecimento que nos faz enxergar o diferente de uma forma talvez muito errada, e isso prejudica não só a nós como pessoas, mas prejudica também as pessoas que nós estamos observando. Então temos que tomar cuidado, vamos ter empatia, porque quando a gente às vezes distrata, trata mal, se equivoca na forma de tratar, de auxiliar uma pessoa com deficiência, é, não é só um, ai, foi sem querer, foi uma piada, foi. Não, muitas vezes aquilo ali tá ferindo o ego, o sentimento daquela pessoa, a família daquela pessoa. Então a gente tem sempre que lembrar, por trás de cada pessoa existe família, existem sonhos, existem projetos, existem situações que nós não conhecemos e é importante que a gente tente tratar sempre todos com muito respeito e, quando possível, com igualdade ou com equidade, para que a gente não permita que a nossa ignorância cause a dor e o sofrimento do próximo. Tá certo? Então, o dia da luta da pessoa com deficiência existe para isso, para que essas pessoas tenham seu espaço, tenham sua voz e que elas possam ser cada vez mais incluídas na sociedade. Que às vezes trabalha ali sempre com o padrão e muitas vezes acaba a padronização da sociedade excluindo muitas outras pessoas que às vezes não têm culpa de terem chegado a essa situação, a condição que elas têm atualmente. Às vezes é algo irreversível, às vezes é algo que depende apenas de dinheiro e elas não têm a oportunidade de conseguir. Então, é importante que a gente tenha empatia, respeito, amor ao próximo e bom senso e educação para a gente poder seguir aquele ditado antiguinho: se não ajuda, não atrapalha. Então, se você não sabe, não pode, não quer ajudar, só de você não atrapalhar, você já está abrindo caminho para que uma pessoa possa seguir sua vida em paz e buscar seus sonhos, seus objetivos. Então, se não está te fazendo mal, se você não vai ajudar, não atrapalhe. Só de você não atrapalhar, você já está sendo uma pessoa menos escrota. Agora, se você superar seu medo, seu receio, sua ignorância e se decidir a ajudar, talvez você esteja sendo uma pessoa que faça a maior das diferenças na sociedade, que é a de ter empatia pelo próximo. E acho que falei demais, mas é isso aí, pessoal. Um beijo pra vocês. Cita aí nos comentários se vocês conhecem alguém que tem uma história de vida, de superação, tem alguma deficiência. Se a gente falou alguma bobeira, por favor, nos corrija, porque nós não somos autoridade no assunto. Nós apenas quisemos aproveitar para poder mostrar para vocês que muitos dos nerds conhecem esses personagens, mas não sabiam que existe um dia da luta da pessoa com deficiência. Agora vocês que acompanham aqui o The Geekcast já estão sabendo e espero que vocês possam transmitir essa mensagem de amor e de empatia para frente para que o mundo se torne um lugar um pouquinho melhor
graças a esse grãozinho aí que nós estamos empurrando. Um beijo e nos vemos na próxima! Tchau, tchau!